partir de agora, a gente vai trabalhar com 5 áreas específicas aqui. A gente não vai ficar preso somente na nutrição. Por que essas 5 áreas, tá? Porque diversos estudos hoje, isso já é muito falado, são as áreas onde, quando a gente consegue ter uma certa sinergia entre essas áreas, a gente consegue ter muito mais plenitude. E plenitude, gente, essa palavra ela não define, a gente parece que a gente não sabe muito bem a sensação e o significado dessa palavra, mas é essa sensação de leveza que muitas vezes vocês buscam, sabe? De conseguir fazer as coisas de uma forma mais leve, sabe? É difícil de... Peraí, vamos dar um Google aqui? Olha só, dei um chat GPT aqui, na verdade. Plenitude. Plenitude significa um estado de completude, satisfação ou realização total. É quando algo ou alguém está em condição mais plena, sem faltas ou carências. É frequentemente usado para descrever uma sensação de bem-estar completo, tanto emocional quanto físico ou espiritual. Então é isso, Livre. A partir de agora a gente vai lidar com 5 áreas diferentes, né? Até o momento eu concentrava principalmente na parte do corpo físico e da parte da saúde mental, que eram algumas pitadas aqui. Só que agora isso vai vir de uma forma mais intensa. Então a gente vai trabalhar 5 áreas: corpo físico, saúde mental, relacionamentos, espiritualidade. Só que espiritualidade não entenda como religião, porque não é. Ela tá muito mais ligada ao olhar para si, olhar para dentro, sabe? Entender as coisas que acontecem antes dentro da gente do que colocar a culpa nas coisas externas. Tá muito mais voltada a isso. E carreira e propósito, tá? Tudo isso, obviamente, linkando com a alimentação. Eu vou trazer Então, só para você entender, eu separei os problemas que os pacientes normalmente me trazem em corpo físico, saúde mental, espiritual, nas 5 áreas, tá? Só que o que acontece? Vamos pegar aqui só para você entender, de carreira e propósito, que parece o mais estranho, ó. É a dificuldade de organização de prioridades para criar uma rotina saudável e produtiva. Se eu abrir aqui, a gente vai dentro dessa meta, vamos colocar assim, eu vou ter as 5 áreas. Opa, tava fora. Então, assim, eu tenho ações para trabalhar corpo físico, saúde mental. Por exemplo, como que eu trabalharia corpo físico aqui? Eu preciso criar uma estrutura básica que elimine decisões diárias sobre alimentação. Então, eu preciso daqui a pouco ter um certo planejamento. Como que isso afeta a minha saúde mental? Eu preciso de ferramentas como listas, matrizes, prioridades. Por quê? Porque eu entendo o que realmente importa e aí eu me torno uma pessoa mais tranquila. Como isso afeta meus relacionamentos? Eu tenho que aprender a dizer não. Porque se eu falar sim para tudo, eu vou sobrecarregar a minha rotina. Como que eu olho para essa situação a nível de espiritualidade? Eu posso dedicar aqui 5 minutos para revisar o propósito por trás de cada tarefa. É aquela coisa assim, isso aqui é realmente importante, sabe? De lembrar os teus valores. Porque às vezes a gente entra no modo fazer, e isso não está alinhado com realmente o que você deseja para sua vida. E aí a gente tem a parte de carreira, que é definir as metas diárias, realistas e priorizar 3 tarefas mais importantes. Aqui entra a nível de produtividade mesmo. Então, é desse jeitinho mais ou menos que a gente vai trabalhar a partir de agora.